95, proporcionado pela Fundação Barna Juvalir, né, aqui representadas pela Cláudia e pela Thaís Sanches. Obrigada, Cláudia e Thaís, pela presença. E também por nós aqui do ITGS, né, que estamos Felipe Rocha, Thaís Erig e por mim. Bem, nós propusemos este encontro para trazermos e discutirmos juntos o tema Sistemas de Monitoramento da Primeira Infância, e como este tema pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das mães e crianças, né? E também a importância da cultura de dados para que seja possível. Então, nós previmos um tempo mais ou menos de 1 hora para este encontro, né? A gente vai partir, então, de uma fala do Felipe, onde ele vai trazer esses conceitos, né, com maior profundidade, e depois da fala, então, a gente abre para debate, né, onde vocês podem colocar dúvidas, colocações e compartilhar a experiência de vocês também. Então, a gente vai estar, eu e a Thaís, a gente vai estar acompanhando aqui pelo chat, e sintam-se à vontade para colocarem comentários, dúvidas, a gente vai coletando e depois, ao final, a gente articula para ter um debate. Então, vou passar, então, a palavra para o Felipe. E, Felipe, você quer que eu coloque a apresentação? Sim, por favor. Garantir que fique mais fácil, não pare. Bom, pessoal, obrigado. A gente tem conversado bastante nos últimos dias, principalmente o pessoal de Jundiaí, pessoal de Caruaru. Niterói, nós já conversamos um certo tempo, mas agora a gente vai avançando com as meninas. Todas as cidades estão fazendo agora a análise situacional, né, a pesquisa de análise situacional, que ela serve como um insumo principal do nosso trabalho, para que a gente possa fazer o nosso planejamento de forma correta, que a gente consiga entender o momento que cada cidade vive, o momento tecnológico principalmente, e fazer essa caminhada ser mais organizada e conseguir também dar esse apoio técnico que vocês precisam, né? Então, o nosso encontro de hoje ele vai tratar os sistemas de monitoramento da primeira infância. Nós vamos falar um pouco sobre essa linha geral dos municípios e também como que a gente consegue organizar esses dados em sistemas que vão acompanhar o monitoramento da primeira infância, seja através de indicadores, alertas de risco, observatório, monitoramento específico para cada área, né, da área de educação, saúde e assistência social, ou até mesmo para cada unidade, ou seja, uma escola, uma unidade escolar, um centro de referência social, uma unidade básica de saúde, enfim. Esse assunto de hoje ele vale para todas essas esferas. Pode passar, Paulo? Bom, tivemos algumas perguntas do pessoal de Jundiaí quanto durante o preenchimento da planilha, né, da análise situacional. Então, eu queria trazer para vocês uma visão sobre sistemas no município, antes que a gente chegue nos sistemas da primeira infância. Então, hoje, quando a gente olha para a gestão pública municipal, existem um conjunto de sistemas, né, e cada sistema desse tem o seu papel, o seu objetivo e seu propósito. Então, a gente fala hoje de sistemas que são de atenção à população, que vão monitorar a parte de matrícula escolar, que alguns exemplos, né? Atenção básica na área da saúde, atendimento hospitalar, atendimentos da assistência social, que são sistemas que estão diretamente relacionados ao atendimento da população. É aquele onde existe a interface da prestação do serviço, né? Da pessoa que presta esse serviço, então cada área, com o munícipe, onde é registrada a informação do munícipe, onde o principal aqui é o registro dessas informações de atenção à população. Existe um outro conjunto de sistemas, que são sistemas técnico-operacionais, que são sistemas que controlam operações técnicas na ponta final. Então, por exemplo, tem os sistemas que controlam semáforos, sistemas de zona azul, sistemas que controlam os exames laboratoriais, então, o resultado do exame que a máquina processa e devolve para um banco de dados. Existem sistemas de controles de acesso, então, às vezes, um controle de acesso a prédios ou até a unidades, né? Esses sistemas são sistemas que, por si só, eles estão cuidando de pequenos pedaços de algo dentro do município. Nós temos sistemas administrativos, que a grande maioria das prefeituras já possuem, são sistemas mais antigos até, que as prefeituras iniciaram modernização, que é a parte de patrimônio, finanças, controle de orçamento, folha de pagamento, que são aqueles sistemas que controlam a máquina pública, né? Como se fosse a empresa, o CNPJ, a prefeitura. Todos esses sistemas que hoje fazem parte
dessa gama do município, né, eles passaram de uns anos para cá a se relacionar com os sistemas integradores. Então, o primeiro que trouxe isso, que a gente tem uma referência, é a parte do portal de transparência, que foi geral para todo o Brasil, isso a gente fala 4 anos atrás, isso veio com maior ênfase. Os portais do ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que também é uma parte, ele é um integrador. Algumas cidades com observatórios, então aqui no caso, bem forte isso, Niterói. Niterói tem um observatório bem robusto, bastante informação, inclusive já com o painel do Urban 95. Então, e também agora a gente chega com a plataforma Alertas Primeira Infância. Então, esses sistemas integradores são sistemas onde a gente não coloca nenhum dado dentro dele. A informação, ela nasce, seja dos sistemas administrativos ou dos sistemas de atenção à população. Então, quando um dado é apresentado no observatório, lá de Niterói, esse dado ele vem de algum outro sistema, né? Seja um sistema administrativo, um sistema de informação à população. Já que os sistemas técnico-operacionais são sistemas que, como eles são muito pontuais, eles não servem a esses integradores, né? Eles servem como base para o grupo de sistemas administrativos ou de atenção à população. Então, um exemplo, uma criança, ela foi internada no hospital, né? Então ela teve o atendimento hospitalar dela registrado e durante esse atendimento foi solicitado um exame laboratorial para ela. Então, a informação da solicitação do exame, ela existe nesse sistema de atendimento, porém, quem processa esse resultado desse exame é um sistema especialista lá do laboratório, conectado com a máquina que faz a verificação do exame, né, que coloca essa informação dentro do sistema hospitalar. Então, para vocês entenderem essa dinâmica que existe, então, quando a gente fala de primeira infância, pode passar, Pamela? Então, quando nós falamos de primeira infância, nós estamos falando dos sistemas de atenção à população. Esse é o grupo de sistemas que nós precisamos acompanhar. E aqui eu separei por áreas, né? Já por áreas, o que cada ferramenta hoje dessa, seja ferramenta vinda do Ministério, seja ferramenta dos governos estaduais. Então, o governo do Estado de São Paulo tem uma estrutura de sistema para gestão de matrícula escolar. Quando a gente pega o governo de Alagoas, governo de Pernambuco, tem uma outra estrutura de sistema para programas de primeira infância. Então, existem sistemas que são cedidos pelo governo federal, um exemplo na saúde, o ESUS-AB. Existem sistemas que são cedidos pelo governo estadual, existem sistemas próprios de cada município. Então, cada município tem a sua política, né, tecnológica. Cada regra dessa tem a sua... Cada caminho adotado pelo município tem os seus desafios, tem suas vantagens, desvantagens, mas, em si, todas elas seguem o mesmo propósito. Tá? Então, no caso dos sistemas de educação, o que esses sistemas registram, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, matrícula escolar. Estou citando aqui o básico. O sistema, por exemplo, básico, ele vai registrar a matrícula escolar, o diário de classe, a fila de espera, né, para creches. Então, isso é o básico que um sistema desse registra. Já na área da saúde, o que nós temos, né? Então, nós temos aqui atendimento de atenção básica, atendimento hospitalar, informações sobre maternidade, visitação domiciliar, fornecimento de medicamentos, solicitação e resultados de exames, controles de vacinas. São informações básicas que os sistemas da área da saúde geram ou devem gerar, observando a questão da primeira infância. Na parte de assistência social, que é muito parecida com a parte da área de programas de primeira infância, nós temos nós temos o acompanhamento, né, dos programas de atenção. Então, quais pessoas estão nesses programas e de que forma. A participação em atividades, quais pessoas participam dessas atividades. O controle de distribuição de benefícios sociais, também visitação domiciliar. E, no caso, quando a gente fala de programas de assistência social e sistemas, hoje é possível observar muitos sistemas não informatizados. Então, a área da assistência social, comparado com a área da educação e da saúde, é aquela que comumente tem menos
informatização, tá? Então, as unidades de atenção assistência social, elas possuem por muitas vezes a estrutura tecnológica, então tem um computador, ele é conectado à internet, mas os controles são feitos através de planilhas ou até mesmo fichas de papel. Então, existe um sistema por trás disso? Existe. Existe um modelo que foi feito, uma rotina, um fluxo, porém é um sistema não informatizado, que gera alguns desafios, tanto para análise de dados, para integração, e principalmente para acompanhamento em tempo real do que está acontecendo na área da assistência social. Pode passar, meninas? Bem, então, se a gente olhasse hoje para o que é comum a nível Brasil, para todas as cidades, o que as cidades já coletam de informações, o que elas trabalham no seu dia a dia, dentro das suas áreas individuais, se a gente olha para a educação, o que hoje existe de controle de matrículas e o básico de controle de presença dos alunos nas escolas, já é possível acompanhar abandono e evasão escolar, demandas não atendidas, então no caso de creche, né, a oferta de unidades escolares, o desempenho e evolução dos alunos. E por que a gente reforça que é possível fazer isso? Porque hoje você já os municípios têm essa obrigatoriedade, ou seja, de manutenção para a gestão até do Fundeb, de prestação de contas, de ter essas informações. Então, as secretarias de educação já prestam hoje prestam contas baseado nessas informações e também baseado nessas informações aqui citadas. No caso da saúde, quando a gente fala em acompanhamento de pré-natal, cobertura de puericultura, desnutrição infantil, oferta e demanda de pediatria, gestantes no município, oferta e demanda de exames especializados na área para gestante, cobertura e atendimento odontológico da primeira infância, são informações que estão relacionadas ao programa de financiamento da atenção básica, né? O cadastro hoje das pessoas, a visita domiciliar, já são coisas relacionadas ao Previne Brasil, que é o modelo de financiamento. Então, o que a gente quer dizer é que essas informações elas já existem e elas são coletadas de forma individualizadas e que o que é hoje feito pelas prefeituras na área da saúde já são pontos iniciais para um sistema de monitoramento da primeira infância. Então, pensar que o sistema de monitoramento da primeira infância só existe quando a gente faz toda a integração, não é só assim, né? Ele acontece desde o início, quando você olha para os sistemas que já existem e trabalha esse sistema da melhor forma possível. Então, no caso, quando eu olho para o resultado, para o relatório, deixa eu só verificar quantas pessoas da área da saúde tem aqui. Bom, tem um representante de cada cidade. Então, quando a gente fala da área da saúde, o acompanhamento das gestantes do município já é feito pelos agentes comunitários de saúde. Porém, essa informação, ela está atualizada? Né? A área é coberta pelo agente comunitário de saúde? O agente comunitário de saúde acessa esse relatório e confia nesse relatório, que ele acompanha essas gestantes do município? Então, isso já são pontos iniciais para a gente poder falar sobre sistemas de primeira infância. A assistência social, ela também trabalha, por exemplo, cadastro único, que é um sistema informatizado, que deve ser preenchido. Aí a gente fala também do Bolsa Família, condicionalidades de saúde, condicionalidades de educação, toda aquela ficha de atendimento. Existe também a distribuição de leite. Quase todas as cidades têm essa distribuição de leite, então também é um benefício que está sendo entregue. Agora, o que acontece é que boa parte das informações estão separadas, né? Não estão informatizadas, então isso tem uma certa dificuldade para conseguir monitorar até mesmo esses benefícios concedidos dentro da área da assistência social. O mesmo ocorre na área de primeira infância. Então, o preenchimento das obrigações, né, do sistema do Criança Feliz, que também é um ponto de financiamento, que já existe nos municípios, naqueles que fizeram adesão, ele é pouco preenchido. Então, por mais que a visita aconteça, né, o preencher o sistema não é algo que simplesmente é para que a gente consiga ter dados. Ele também passa a ser uma condição de financiamento.
Em resumo, o que existe é um caminho em que, se os sistemas existentes hoje, mesmo que das áreas individualizadas, eles fossem acompanhados e observados com o olhar da primeira infância, nós já teríamos um bom resultado, né? Já teríamos bons indicadores com visão da primeira infância. Então, o primeiro passo que nós estamos fazendo esse levantamento e essa conversa com vocês é para levar essa mensagem, que o sistema que está implantado hoje, ele já é um sistema que traz dados sobre a primeira infância. E ele pode ser utilizado mesmo que de forma individual, sem trabalhar aquele processo de integração. Peraí. Pamela, pode passar aí. Bem, aí a gente passa para o momento onde nós falamos sobre sistemas integrados. O que muda do sistema individualizado por área do sistema integrado? Quando nós falamos de sistema integrado, nós estamos dizendo assim: eu pego a informação de educação, saúde, assistência social e, eventualmente, o programa de primeira infância e trabalho a visão dessa criança de forma integrada. Então, eu vou olhar essa informação de forma completa, entre as áreas. Primeiro passo, cada área tem o seu próprio sistema, opera com esse sistema e analisa os dados individuais que já são relacionados com a primeira infância. Depois, pegamos esses dados de cada sistema para encontrar aquelas situações que são as situações transversais da primeira infância, porque a primeira infância não é só educação, saúde e assistência de forma individualizada. Ele é o todo do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, identificação de demandas não atendidas de crianças que estão em situações de nutrição infantil, que são famílias já cadastradas em programas, porém que não estão vinculadas, ou seja, é uma família que já tem um cadastro único, mas não está vinculada a nenhum programa de assistência social, e que também não está vinculada a nenhum programa de acompanhamento da primeira infância. Então, isso que nós trazemos na integração, né? A visão realmente daquelas situações de maior vulnerabilidade, que já é sabido que é aquelas que devem ter maior atenção e protocolos e acesso direto e dedicação maior da equipe para conseguir atender esses casos. Então, a integração ela vai trazer isso, ela vai trazer essa uniformidade entre as informações para conseguir estratificar aquelas famílias, crianças e gestantes que estão em maior situação de vulnerabilidade e também os indicadores, né, que vão mostrar a população em maior situação de vulnerabilidade não atendida ou em determinadas condições. Quando nós fazemos tudo isso, aí sim nós dizemos que temos uma plataforma integradora entre sistemas de primeira infância, que independe de dizer qual plataforma é. Então, o sistema não quer dizer é o sistema A, B, C ou D. Quando a gente fala em sistema, quer dizer um modelo que permite a identificação e que permite a análise desses dados e que esses dados estejam disponíveis. Isso já pode dizer um sistema. Alguns municípios já fazem um cruzamento, mesmo que básico, dessas informações, e não informatizado. E cito um exemplo para vocês. Quando existe aqueles encontros de discussão de caso nas macroáreas, então que senta educação, saúde, assistência social, para discutir casos de acompanhamento, ontem nós tivemos se me permite aqui o pessoal de Jundiaí, ontem tivemos uma consideração da equipe de educação, citando que as supervisoras escolares também fazem uma forma de visita domiciliar, em casos que são casos mais, que demandam maior atenção. Esse é um exemplo de um sistema integrado não informatizado. A troca de informação, ela já acontece hoje entre essas secretarias, entre essas áreas. O que não acontece é essa troca de informação informatizada com maior dinamismo. Então, é necessário que faça uma reunião para conseguir trocar informações, que as pessoas sentem, comparem casos, para conseguir identificar. Então, esse tempo de resposta, que é um tempo de resposta que a gente precisa encurtar, quando a gente leva a tecnologia e traz o sistema integrado informatizado. Aí faço um gancho também, quando nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? LGPD, nós vamos ter uma discussão mais para frente sobre ela, inclusive um webinar específico sobre isso, que diz sobre a proteção desse dado, né? A LGPD ela é muito clara ao dizer que a proteção do dado não é só o dado informatizado, ela é o dado que pode estar em papel.
Então, se hoje educação, saúde e assistência social sentam numa mesa e fazem uma conversa e compartilham uma ficha, mesmo que essa ficha esteja impressa, vocês já estão fazendo um caminho, tá? Que ele é aderente à LGPD. Então, já existe a troca de dados entre vocês. Então, dizer que a plataforma vai gerar uma questão de lei geral de proteção de dados, não é a plataforma, é o processo que já existe. A plataforma ela só dá dinamismo em algo que já está acontecendo. Para vocês entenderem também essa dimensão que existe da troca de informação e dados entre as secretarias. Pode passar? Então, a plataforma integradora, ou seja, criar o sistema integrador da primeira infância, quer dizer que os cadastros e registros feitos nos atendimentos, no sistema de atendimento à população, serão aproveitados. Não será inserida uma nova informação. Né? Integrar quer dizer reunir o que já existe. Eu vou trazer o que já está em educação, saúde, assistência social e programas de primeira infância, organizar esses cadastros e registros e identificar essas situações de maior vulnerabilidade, como já é feito hoje em dia, porém de forma não informatizada. Não serão inseridas novas informações. Então, criar o sistema de integração da primeira infância não quer dizer criar um sistema que vai substituir o sistema de educação, o sistema de saúde ou o sistema de assistência social. Quer dizer que conectar essas informações e trazer essas informações para identificar casos, indicadores e ocorrências que são inerentes à primeira infância. Pode passar? Que informações são essas, né? Quando nós falamos assim, existem então as áreas de educação, saúde e assistência social, mas o que vem de lá? O que é reunido dentro da plataforma, desse sistema integrador, né? Primeiro são os cadastros, que são as pessoas, né? Que são as mães, os cuidadores, os pais, as crianças, para conseguir identificar quem desse público faz parte da primeira infância. Né? E também as atividades, como nós já falamos outras vezes aqui, que é qualquer registro, seja de serviços, produtos, ações feitas por uma instituição para uma pessoa, né? Então, no caso aqui, a prefeitura. Existem, por exemplo, hospitais que são hospitais administrados por organizações sociais, né? Ou serviços que são executados por organizações sociais. Então, a gente não costuma dizer que é só a prefeitura. Se aquela organização social ela é financiada pelo município para executar determinada atividade, ela também é uma executora, né, de ações e que a gente precisa conhecer as atividades que ela realiza. Né? Então, atividades que são as mais diversas, então, desde o atendimento no hospital, a inclusão ou exclusão de programa social, o nascimento de uma criança, a entrega de leite, o início de uma gestação, uma visita do programa Criança Feliz, aplicação de vacina, resultado do teste do pezinho, solicitação do teste do pezinho, a matrícula em uma creche, a presença na aula na creche, entre uma infinidade de atividades que hoje nós temos catalogadas, são quase 160 atividades diretamente relacionadas à primeira infância, desde a gestação até os 6 anos de vida de uma criança. Pode passar? E como que o município ele consegue reunir essas informações, né? Quais são os caminhos para que ele possa fazer isso? Não existe só o caminho da plataforma Alertas Primeira Infância, como a gente vem falando da plataforma, mostrando para vocês. A plataforma é algo que ela é existente já pela fundação, tá? Já foi desenvolvida, é uma entrega que já vem pronta para a primeira infância. Então, ela foi desenvolvida para a primeira infância. Porém, existem outras formas de ser feito isso, né? Existem no Brasil, ou até fora do Brasil, municípios que adotaram o modelo de unificação, ou seja, onde você tem todas as áreas trabalham em um único sistema. Né? Isso tem as suas vantagens e suas desvantagens. Então, o acesso à informação ele é muito simples, porque ele já nasce unificado, porém, é um desafio pelo custo de implantação de uma ferramenta dessa e atender às demandas das diversas áreas finalísticas. Então, é como se você fosse ter o mesmo sistema para a educação, para a assistência social e para a área da saúde. Então, tem uma barreira existente aí
até mesmo pelas diversas formas de envio de dados para o governo federal ou governos estaduais para prestação de contas. Então, é um caminho que a gente costuma levantar, né? Tem que ter muita capacidade e poder de investimento para conseguir adotar um modelo desse. Existe um outro modelo que é o modelo de interoperabilidade, onde os sistemas se conversam o tempo todo, né? Então, você tem sistemas de educação, saúde e assistência social que a todo tempo se conversam. Então, se eu faço um cadastro na área de educação, esse cadastro já vale para a área de saúde e para a área de assistência social. A informação lançada no sistema finalístico de assistência social, ela já é replicada no sistema de educação, então assim por diante. Isso tem as suas vantagens, ou seja, que as áreas vão trabalhar com sistemas específicos, porém, né, não vai ter uma perda de dados. Entretanto, depende que todos os sistemas adotem o mesmo padrão. Então, o mesmo padrão de banco de dados, o mesmo padrão de organização. Isso é muito complexo, até porque as prefeituras já possuem os seus sistemas em operação já. Então, isso acaba trazendo uma dificuldade operacional. Imagina uma cidade que tem 70 escolas, que vai ter um corpo só de administração da escola de quase 300 pessoas. E aí você vai para a área da saúde, que vai atender quase 1.800 usuários do sistema. Aí você passa para a área da assistência social, com seus CRAS, mais 500 usuários. Então, trocar tudo isso é como nós estamos falando aqui de quase 3.000 pessoas que têm que receber nova formação para fazer uma troca geral de sistemas. O modelo que a gente adota, né, com a plataforma, que a gente sugere que os municípios observem, é um modelo de integração, onde cada área mantém o seu sistema individual para atendendo às suas demandas técnicas e operacionais, e com isso os dados são coletados e reunidos em um único local. Então, quais são as vantagens disso, né? Você tem um baixo custo de implantação, porque você não precisa trocar todos os sistemas, nem fazer novos treinamentos, porque os sistemas finalísticos já estão implantados. Existe hoje o mundo fala sobre integração de dados, né? O mundo fala sobre... Existe uma tendência tecnológica para que esse modelo aconteça, porque isso evita desgaste na substituição de sistemas. O desafio, nem todo dado pode ser aproveitado, então os dados, parte deles são perdidos, então por isso é necessário selecionar aquilo que é importante, né? Entender quais são as atividades relacionadas à primeira infância, quais são as informações da primeira infância que são realmente necessárias e que estão vinculadas a um alerta de risco ou a um indicador, para não trazer aquele mundo de dados sem ter a necessidade, até porque isso não é permitido pela LGPD. A LGPD é clara, se um dado vai ser utilizado para alguma análise, no caso do município, para execução das suas políticas públicas, e ainda sendo mais incisivo nisso, de proteção à vida, né, porque o objetivo é proteger as crianças e as gestantes que podem estar em situação de vulnerabilidade. A lei é clara, você tem que trazer o dado que você precisa com algum objetivo. Então, quando a gente fala, vamos olhar para a primeira infância, aqueles serviços que são prestados, olhar o mapa de serviços da primeira infância, o que realmente é importante, isso é uma fala aderente à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E aqui a gente tem, então, sempre acompanhar a mudança que existe nesses sistemas. Então, são 3 modelos, a gente costuma dizer, para que possa desenvolver esse sistema, cada um com as suas vantagens e desvantagens, né? Cabe os seus desafios, cabe ao momento vivido pelo município, cabe também à equipe de tecnologia olhar para esses modelos e entender qual modelo que mais se adapta, né? Nós sugerimos esse modelo de integração, até pela experiência que nós já tivemos e os resultados obtidos com isso, não só na área da primeira infância, mas também em outras áreas que demandaram esse tipo de integração. Pode passar? Quando a gente fala dessa integração, o maior desafio deveria ser tecnológico, mas não é isso que a gente tem observado, né? O maior desafio deveria ser unificar os cadastros que são divergentes, categorizar as atividades e reunir bancos de dados. Esse deveria ser o desafio. Mas não é isso que a gente tem notado. A gente tem notado que o maior desafio que está acontecendo hoje é realmente o acesso à informação.
é a compreensão das pessoas quanto à importância desse compartilhamento e o desmistificar algumas razões para que isso não aconteça, né? Então, a gente tem ouvido incisivamente em vários municípios, não só nos municípios que estão aqui, a fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que eu não posso porque faz parte da LGPD, não posso faz parte da LGPD, mas isso já acontece. Então, se que dizer assim, trocando, né? Fazendo um paralelo. Então, as reuniões de discussão de casos para identificar crianças em situação de vulnerabilidade ou gestantes, elas também não podem ser mais feitas. Se a gente for levar por esse lado, né? E não pode a troca de dados, porque esse dado, ele existe e essa troca, ela já acontece. Então, esse desafio, que é uma provocação que faço para as cidades, e a gente vai discutir isso no nosso próximo webinar, a maior dificuldade está sendo essa hoje, acesso ao dado, não a questão tecnológica. A questão tecnológica acabou sendo o menor dos problemas, o menor dos desafios hoje em dia no projeto. Pode passar? Bem, então, quando nós falamos dessa visão geral, né, de uma criança, a gente quer trazer isso para a visão do monitoramento individual da primeira infância. Cada indivíduo, né, desde a gestação, primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, e a primeira infância, de 3 a 6 anos. Pode passar? Então, aqui, para que vocês tenham uma ideia de quantos serviços nós estamos falando, né? Quantos tipos de atividades diferentes. Na gestação, nós temos já catalogadas 26 atividades consideradas essenciais para uma gestante, ou durante o processo gestacional. Tá? Essas 26 atividades são serviços prestados pelo município para a gestante, pelo município ou pelo Estado, dependendo do pacto que existe, também qual a atenção que o município possui, se o município tem atenção especializada ou não, se tem maternidade ou se não tem. Primeiríssima infância, desde o nascimento da criança, ou desde o momento do nascimento até completar os seus 3 anos de vida, são 28 serviços essenciais. E depois, na primeiríssima infância, de 0 a 6 anos, são 32 serviços. Então, nós estamos falando aqui de um composto de 58 serviços que a criança e a gestante obrigatoriamente devem passar segundo as políticas preconizadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação e também pelo Ministério da Cidadania. Então, nós estamos falando aqui de 58 serviços que deveriam ser entregues, né, a essa população. Então, isso nos traz uma visão, né? Às vezes a gente pensa que é o pré-natal, é a vacina, mas ele é muito mais do que isso. E a visão dos indicadores, alertas de risco e dos sistemas informatizados da primeira infância é com foco nesses 58 serviços. Então, esses 58 serviços já são executados pela educação, assistência social e pela saúde. O que a gente precisa é priorizar a visão sistêmica desses resultados, desses dados, para que a gente consiga olhar tudo isso e priorizar a primeira infância. E, consequentemente, essas informações estarão integradas através de um sistema integrado, que no caso aqui a gente vai falar da plataforma Alerts Primeira Infância. Pode passar? Então, eu queria trazer para a discussão aqui de vocês, né, e abrir aqui para a conversa, nós temos ainda alguns minutos, para que vocês tragam alguma reflexão sobre essas perguntas e sobre a experiência de vocês. Esse é o momento para que a gente possa conversar abertamente aqui, baseado nessas 3 perguntas, né? Então, hoje, os sistemas de cada área são utilizados de forma ampla durante o atendimento à população? Então, saúde, utiliza, seja o ESUS-AB, seja um prontuário municipal, um sistema integrado, em todas as suas unidades de saúde, em toda a sua estratégia de saúde da família? Os CRAS adotam um cadastro único em todos? As informações que são preenchidas no papel estão organizadas? O atendimento, todas as atividades em grupo realizadas, as visitas domiciliares são registradas de uma certa forma em algum sistema? As informações registradas nesse sistema são confiáveis? Ou seja, o agente comunitário de saúde, ele tira o relatório lá das gestantes do seu território, antes de sair a campo, ele confia nessa informação?
as matrículas efetivas das escolas, se a gente olhasse hoje para essa informação de matrícula efetiva, podemos confiar nesses dados e fazer um planejamento em cima deles? A fila de creche, posso olhar para ela e dizer essa fila está confiável o tempo todo ou não? Sempre que vai fazer um levantamento, eu preciso conferir as informações outra vez. As áreas envolvidas têm clareza que é imprescindível a troca de dados entre saúde, educação e assistência social para o monitoramento da primeira infância? É comum isso? A educação entende o papel dela como fornecedor desse dado e também como receptor de informações da área de educação, a importância que isso existe no todo da primeira infância? Então, eu queria colocar essas 3 perguntas para vocês, está aberto aqui para as considerações, discussões, enfim, para que a gente possa conversar um pouco mais.